Boa noite, infelizmente nós perdemos o comecinho da mensagem, então eu vou refazer, e aí a gente faz um corte e coloca a mensagem que foi na igreja, tá? Eu pedi para falar no Dia dos Pais aqui na igreja, né, trazer a mensagem, por conta de uma provocação do que minha esposa fez em relação a um projeto pessoal que eu tenho, que é de me aposentar aos 50 anos e me dedicar um pouco mais à igreja. E isso me obriga, né, a trabalhar algumas horas a mais na semana para que esse projeto possa ser feito, né? E ela me perguntou quanto eu estava disposto, né, a abrir mão do tempo em família, com os irmãos, com os pais, né, para poder fazer esse projeto se tornar realidade. E aí nós, pensando sobre isso, né, eu fui estudar na Bíblia sobre produtividade, sobre o uso do tempo, e essa mensagem é um reflexo daquilo que eu encontrei, né, que estou aprendendo e quero aplicar na minha vida, tá? Então aproveitem, anotem, que seja de bom uso a todos nós. Ter um conceito sobre produtividade, ver brevemente as bases bíblicas, né, para a gente poder ter esse conceito e aplicar isso no uso do tempo. A gente poderia aplicar em várias áreas, mas eu quero começar pelo uso do tempo, né, que é o objetivo principal da mensagem. Acho que o Rafa se clicou fora da apresentação. Clica para mim na apresentação. Aí. Então, primeira coisa que eu quero ajudar, né, a gente a pensar. Essa mensagem é Dia dos Pais, mas ela se aplica a todos nós, né? Então, pais, mães, não importa se você trabalha em casa, se você trabalha fora, né? Os conceitos que eu quero mostrar aqui e quero que você use, né, para sua vida, você pode estar colocando ele em prática, né, dentro da sua casa ou no seu trabalho secular. Não importa isso, né? Então, ser produtivo não é estar com a agenda lotada, não é estar super ocupado, não é ser uma pessoa que não descansa e não é uma pessoa que é 100% trabalho, né? É das 8 da manhã às 8 da noite, você atende telefone qualquer hora, você está disposto, você está sempre preocupado com o seu trabalho e acaba não usando o seu tempo para as outras coisas que você tem, sua família, né? O seu ministério, tudo mais, né? Isso serve para você, homem, que trabalha em casa, como para você, mulher, que você pode se dedicar à sua casa, deixar ela um brinco perfeita e acabar negligenciando outras coisas. Então, a gente tem que pensar, né, em como aplicar para cada uma dessas pessoas essas coisas. Uma coisa importante, né? Nós já vimos que a literatura mostra. Não adianta você fazer várias coisas ao mesmo tempo, começando todas elas e achando que isso vai te economizar tempo. Né? Vários estudos já foram feitos e mostraram que isso não é verdade. Né? Eu sei que as mulheres gostam de se gabar que conseguem fazer isso, né? Mais do que nós, mas isso não é verdade. Não, se você pegar uma coisa, começar aquilo e terminar, e logo em seguida começar a fazer outra e terminar, e assim por diante, né, mostrou que isso é muito mais produtivo, menos cansativo do que iniciar várias tarefas ao mesmo tempo. Né? Uma coisa que é importante, como que você faz para decidir o que você aceita ou não? Né? Tudo que aparecer na sua agenda, né, seja ela seus compromissos de trabalho na igreja, pessoais, você aceita? Você fala sim para tudo, né? A gente quer lembrar que a gente tem que pensar em quem nós estamos atendendo, né? A expectativa de quem nós estamos atendendo, né? Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. E uma coisa que é fundamental: comece seu dia pelo que é mais difícil. Não adianta você ficar lá, ó, pega aquela coisa que é mais chata de fazer, ou que você não tem muito traquejo para fazer, né? E precisa cumprir aquela tarefa. Você joga aquilo lá para o final do seu dia. Você vai estar mais cansado, com menos energia, com mais coisa que veio na sua cabeça. Você não vai fazer aquilo no melhor tempo possível, vai acabar gastando mais tempo, né? Então,
eu vou usar esse conceito aí de produtividade, tá? Esse conceito eu vou retirar de um livro, eu vou mostrar o livro mais para frente, e ele diz o seguinte: produtividade é administrar seus dons, talentos, tempo, energia e entusiasmo com eficácia para o bem das pessoas e para a glória de Deus, né? Simples, facinho, né, de fazer. Mas nós vamos começar o seguinte: o livro apresenta lá no comecinho dele, né? Vou até mostrar aqui, ó. Esse é o Tim, que é o livro. Esse é o livro que um dos livros que eu me baseei para fazer a mensagem. É um livro muito bom, tá? E ele abrange mais coisas. Eu peguei só um pedacinho dele, que é o quê? O livro começa, ele fala assim, ó, existem 4 pilares para você falar sobre produtividade. Eu vou usar principalmente o primeiro pilar, que é conheça seu propósito. E depois eu vou citar os outros 3, tá? Mas vamos começar com um versículo. O versículo é o seguinte, Romanos 11:36 fala o quê? Porque dele e por ele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Amém? Amém. O que isso significa? Uma coisa muito simples. Como que eu vou refazer esse versículo? Uma frase que fala a mesma coisa. O centro da sua vida não é você. Então, não adianta você tentar buscar, fazer uma agenda, né, em que você está no centro. A gente até pode melhorar essa frase. Essa frase pode ser escrito o seguinte: não é você, não é sua esposa, não é seu filho ou marido, não é o seu emprego, não é o seu carro, não é o seu hobby, não é política, nada disso deve e não é o centro da vida. Ou sua, ou de outras pessoas que você ama, porque muitas vezes a gente tenta impor isso às pessoas também, né? Uma vida buscada, né? Uma vida que a gente só busca agradar a nós mesmos, a gente sabe que onde isso vai acabar. Isso certamente acaba em infelicidade, um sentimento de derrota, né? Porque é impossível você saciar tudo o que você deseja. E quando você chega próximo disso, você chega na conclusão que, né, é tudo vaidade, né? A gente sabe, a gente tem exemplo bíblico disso, né? Então, o que é importante aqui, né? Nós temos que buscar a glória de Deus. Vamos buscar a glória de Deus, porque se as coisas são por meio dele, né? E para ele, como é que a gente faz isso? Então, eu vou ler um segundo versículo aqui, que é 1 Pedro 2. Não. Antes disso, vou ler um outro versículo, que é o Sermão do Monte. Então, Jesus fala o seguinte no Sermão do Monte: assim brilhe também a vossa glória diante dos homens, para que vejam a vocês as suas boas obras e glorifiquem a vosso Deus Pai que está nos céus. Então, o que Jesus está esperando de nós, né? Que através do que nós fazemos, Deus seja glorificado. E aí você vai perguntar: difícil? Não, não é difícil. Por quê? Com a motivação correta, não somente o nosso louvor aqui na igreja, nosso trabalho na igreja, o nosso falar de Cristo aos outros, mas as nossas tarefas comuns são capazes de glorificar Deus. Veja só o que 1 Pedro 2 fala, né? Mantendo exemplar o vosso procedimento por meio dos gentios, para que, naqueles que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, uma frase que a gente pode tentar lembrar sempre, a primeira é impossível agradar a si mesmo. A nossa vida não é voltada para nós. E a segunda é, suas boas obras apresentam a grandeza de Deus ao mundo que observa. Que observa, pessoal, não que reconhece. Certo? As pessoas são capazes de olhar o que os cristãos fazem e acharem bom. Mas dificilmente essas pessoas são capazes de olhar para o que o cristão faz e atribuir isso ao que Deus transformou em nosso coração. Porque isso implica na pessoa entender que o coração dela também é corrupto. Como o nosso também é. Nosso coração é voltado para nós se a gente deixar.
mas com a graça de Deus nós podemos glorificá-lo da maneira que ele espera. Você vai perguntar então, vamos fazer obras boas para aquilo que glorificar a Deus. E eu vou perguntar para você, como que eu vou saber o que são boas obras? Certo? A Bíblia tem uma vasta lista, né, de coisas que agradam a Deus. E naquilo que a gente consegue ler, é muito fácil a gente corresponder, né? Certamente todas aquelas características do amor que a gente vê em 1 Coríntios são coisas que agradam a Deus. Mas quando a gente chega numa hora que é preferência, né? Então, eu gosto da igreja com fundo branco, o outro quer pintar a igreja com fundo preto, né? Eu prefiro uma música no carro, outra pessoa prefere silêncio, né? Eu gostaria de ter comida fresca todo dia no almoço e aí a minha esposa acha mais fácil fazer de outro jeito. O que a gente faz? O Espírito Santo nos capacita a isso, né? A gente tem que estar disposto a abrir mão daquilo que é preferência, certo? Para poder ajudar outras pessoas a glorificarem a Deus. É importante a gente lembrar assim, ó, o cristão tem a capacidade de sofrer o prejuízo e ficar contente por isso, né? Você pode ser prejudicado em fazer algo, no sentido da sua preferência, você abrir mão daquilo que você prefere, e mesmo assim estar alegre naquela situação. É só você pensar como você trata seus filhos, né? Muitas vezes você perde o joguinho de propósito para ele ganhar. Você permite que ele coma alguma coisa que você ia comer, né? Um doce, alguma coisa assim, né? Então, importante a gente lembrar que, mesmo sendo pecadores, né? Deus ainda nos capacita a fazer boas obras. E essa é uma condição que vem de Deus. Essa não é uma condição que é nossa. Então, isso me fez lembrar aquele princípio, né, que Paulo fala lá em 1 Coríntios, né? Corria a corrida, ou seja, o cristão, ele corre a corrida, ele vai, ele luta, ele vai até o final e recebe o prêmio, né, que é a salvação eterna. O descrente, né, a pessoa que não tem Jesus, ele até pode correr a corrida, né? Ele vai ter alguns benefícios, inclusive, de correr a corrida, porque os princípios de Deus funcionam para todos, né? Mas ele não ganha o prêmio no final, que é muito mais importante, né? Certo? A salvação da eternidade é muito mais importante do que o trisco de vida que a gente tem aqui na Terra. Então, se você está nos ouvindo, se você está aqui, né, e não fez essa decisão ainda, né, em saber quão corrupto o seu coração é e qual é a solução que Cristo apresenta para isso, você pode procurar qualquer pessoa da igreja que está todo mundo habilitado a explicar, né, o Evangelho, que na verdade é a melhor notícia que a gente pode receber, né? Então, vamos lá. Paulo ainda escreve em 1 Coríntios o seguinte: portanto, quer comais ou quer bebais, fazer outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo. Tudo é o quê? Tudo que você vê, tudo que as outras pessoas veem e tudo que você não mostra para ninguém, certo? Tem coisas que você faz que ninguém vê. Você tem um grupo no WhatsApp, certo? Que você deveria não estar, algumas conversas que você deveria não ter, né? Outras coisas também que são simples, né? Quando você acorda de manhã, quando você vai jogar um futebol, quando você está lá no seu trabalho, né? Tomando decisões que muitas vezes só você é capaz de ver e outras vezes que outros também veem, que são capazes de entender a intenção que tem ali, né? É muito comum, por exemplo, né? No trabalho, as pessoas, né, reterem informação, não ensinar as coisas direito, ter um medo, né, de que algo que você ensine ao outro, aquela pessoa vai te passar a perna, né? A gente sabe que, assim, primeiro que, né, Deus não se agrada disso. E segundo que, assim, a gente já viu experiências em outras empresas que isso não leva a um desenvolvimento melhor para toda a sua equipe, né? Então,
entendendo um pouquinho melhor sobre o que é ser produtivo, né? Em relação ao seu princípio, não. Em relação ao seu propósito, eu vou passar rapidinho sobre os outros três pilares que o livro fala, né? Que não são o foco da mensagem. Então, só para a gente lembrar, produtividade é administrar seus dons, talentos, tempo, energia e entusiasmo com eficácia pelo bem das pessoas e para a glória de Deus. Pensando nisso, né, o Tim coloca 3 princípios, que é o quê? Responda ao seu chamado. Então, nós temos a responsabilidade de fazer o melhor pelo melhor objetivo, ou seja, buscar o bem das pessoas para a glória de Deus. E esse é um outro jeito de falar isso, né? Então ele diz o seguinte no livro, ó: você precisa estruturar e organizar a sua vida para que se torne capaz de fazer o máximo de bem possível pelas pessoas e assim glorificar a Deus ao máximo. Complexo, né? No sentido de você todo o tempo pensar suas decisões com esse objetivo, não é simples, né? Mas ele fala, comece de um jeito, né? Então ele diz o seguinte, ó: não há organização ou administração de tempo que possam compensar a falta de caráter cristão. Ou seja, se nós estamos engatinhando nisso, né? É um conceito novo. Então comece pelo básico. Esse é tão princípio que a gente vai ver no final. O que é mais simples? Pergunte. Qual é a pergunta? O que Jesus faria? Jesus faria o que eu estou fazendo agora, da maneira que eu estou fazendo? Você vai fugir de várias armadilhas ao fazer isso, né? Um outro item que ele fala é: defina suas responsabilidades, né? E o exemplo que ele dá é o seguinte: na parábola dos talentos, né? A gente vê que Deus compensa aqueles com maior fidelidade, né? Então Deus entregou para alguns, né, os talentos, cada um respondeu de um jeito e Deus compensou aquele que cuidou melhor daqueles talentos, né? E nós somos responsáveis, né? Então, os homens são responsáveis pelo bem-estar físico e espiritual dos seus filhos e esposas, né? As mulheres são responsáveis pela educação e cuidado da casa. As crianças são responsáveis também, gente. As crianças têm que aprender que os brinquedos, a escola, parte disso eles têm que ter um peso para eles, né? Fazer as coisas da maneira correta, né? Um peso bom quando faz bem, né? Uma coisa boa e uma recompensa boa quando faz bem, uma recompensa ruim, né? Um castigo quando faz mal, porque é assim que a gente vai moldando o caráter deles para a hora que chegar na vida adulta entender esse mesmo conceito, né? Então ele fala o seguinte: liste suas responsabilidades, né? Escreva no papel de maneira genérica em grandes áreas, aí 5 ou 6 áreas de responsabilidade, né? E logo em seguida ele fala: declare a sua missão, ou seja, dentro da sua responsabilidade, qual que é a sua missão ali, né? Então, se você trabalha, qual que é a sua missão no seu trabalho? Escreva uma frase pequena, né? Na sua casa, né? No seu no seu devocional, na sua vida espiritual, qual que é a sua missão? Qual que é o objetivo? Daqui a um ano, aonde você vai estar? Né? São maneiras de você conseguir medir o seu progresso nisso. Então a gente vai para a aplicação. Então, as duas primeiras lá nós já falamos, né? Então, liste sua responsabilidade, escreva sua missão, escolha uma ferramenta. Você tem que não adianta, nós somos seres visuais, né? Então, é preciso escrever um pouco, né? Então, escreve realmente, né? Qual que é os 2 primeiros lá. E aí você tem a opção de usar uma ferramenta no smartphone, né? Ou então uma lista mesmo, né? E aí, dentro das suas responsabilidades, quais são as suas tarefas, né? Então, é muito simples. A minha responsabilidade é cuidar da minha casa, né? Então, tá, mas o que você faz para cuidar da sua casa?
No seu trabalho, quais são as tarefas que você tem diariamente que fazer? Né? As crianças, né, na hora que chega da escola, na escola é tudo dirigido, né? Porque senão a professora fica maluca, mas quando ele chega da escola, quais são as obrigações que elas têm, né? Lógico que você não vai fazer uma criança de 8 anos escrever isso, mas você como pai pode ajudá-la a entender essas coisas, tá? Então, agora nós vamos para a parte sobre o tempo, né? Então, lembrando do que a gente estava falando sobre produtividade, eu usei o livro da Naná Castilho, que está ali, ó, Remindo o Tempo. Esse livro só tem em PDF, né? Só tem online, não tem o livro físico, tá? Então, se você tiver interesse, eu acho que na editora Fiel, Fiel lê. Ah, tá. Tem um e-mail que você manda e ela manda o livro para você. Tá, então não é... Não, mas a gente dá um jeito, né? Lógico, da maneira correta. Ele tem lá no livro, ela tem vários princípios sobre o uso do tempo, e eu peguei 4, né? Então até fiz coloquei ali, o descanso, uma armadilha, como dizer não e uma tempestade. Tá? Começando ali pelo descanso. Então, a pergunta que eu tenho para fazer é o quê? Deus tem um padrão para o descanso? Como você sabe se você está pecando nessa área, né? Vamos lembrar lá, Êxodo 20, de 8 a 11, diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalhará 6 dias, e neles fará todo o seu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem teu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos e servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tua cidade. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. O que é descanso, gente? Descanso é uma pausa, né? O dicionário fala isso. É repousar, é cochilar, é dormir. Um sinônimo de descanso é tranquilidade de espírito, né? Sossego. Agora, qual que é o primeiro descanso que é inevitável a todos nós? É dormir, né? A gente deveria passar mais ou menos 30% do nosso dia nesse tipo de descanso que é dormindo, né? A Bíblia ensina que dormir é um presente do Senhor, né? Provérbios 3 diz o seguinte: meu filho, guarda consigo a sensatez e equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Então, deixar de dormir é você tirar Deus do trono e sentar no lugar. Você está dizendo: Senhor, o tempo que eu tenho para fazer as coisas não são suficientes, não é suficiente. E eu preciso que o Senhor saia do controle da situação, porque ao não dormir, eu vou controlá-la e vou fazer o que precisa ser feito. Não é uma loucura isso? Loucura, né? Qual o episódio da Bíblia que a gente lembra sobre sono, né? Cristo, quando estava no meio da tempestade, no barco. Então lá, Marcos diz o seguinte: Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? E aí, olha um comentário bíblico sobre esse versículo, né? Diz o seguinte: quanto à humildade, quanto amor, quanto exemplo, quanto conforto, que sonífero. Isso, né, a atitude de Cristo, ilustra a salvação. O que estamos fazendo quando dormimos? Nada. Por isso Jesus usou o descanso para ilustrar a salvação.
e cita: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O sono é uma demonstração da fragilidade humana. Experimente não dormir alguns dias, né? E a gente se sinta quão pesado fica o viver. Descansar é parte do plano de Deus para nós, né? E não tem como fugir disso. Então, vamos buscar fazer isso da melhor maneira. Um outro aspecto que o livro cita é esse: a armadilha das telas. É inegável que a tecnologia nos trouxe vários benefícios, inclusive em economia de tempo, e ao mesmo tempo nos trouxe vários malefícios. Existe um excesso de ocupação de entretenimento. E aí, para facilitar, eu vou citar aqui um estudo que fala 12 maneiras pelo qual o telefone está nos transformando. Tá? Ele diz: estamos viciados em distração, ignoramos nossa carne e nosso sangue, desejamos ter aprovação imediata, perdemos nosso letramento, ou seja, né, a leitura escrita, alimentamos-nos somente do que é produzido, de toda a informação fácil que vem, nos tornamos cada vez mais parecidos com aquilo que curtimos, tornamos-nos mais solitários. Então, você está na sala, todo mundo está no celular, mas ninguém está junto. Sentimos-nos confortáveis com vícios secretos, perdemos o sentido das coisas, tememos estar perdendo algo, tornamos-nos mais duros uns com os outros e perdemos o nosso lugar no tempo. Gente, é só você ver um desenho infantil, aquela luz, aquele brilho, como ele hipnotiza a criança, né? E também a nós. Não é verdade? E aí, isso me fez lembrar um versículo, que é 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Que soco no estômago, né? Se você é como eu, você usa muito o celular. Eu uso muito o celular. É uma facilidade, e a linha entre fazer aquilo que a gente deve exceder, ela é difícil de determinar. O livro fala o seguinte: o maior engano da nossa era digital talvez seja a mentira de que podemos ser onicompetentes, oninformados e onipresentes. Não podemos ser nada disso. Temos que assumir nossa ausência, nossa incapacidade e nossa ignorância, e escolher com sabedoria. Quanto mais cedo abraçamos essa finitude, mais cedo estaremos livres. É algo que a gente tem que pensar para poder usar o nosso tempo melhor. Acho que só o Dudu que vai saber quem é esse cara aí. É um cantor, né? Que uma musiquinha que ele fica fazendo não, assim. Pensando nisso, né, dizer não é o quê? É assumir que existe um limite para o tempo. Não é possível fazer todas as coisas. E aí o livro traz uma ilustração para nós. Ele fala assim: imagine que o seu dia é um armário. E cada tarefa é uma roupa. Você vai lá, arruma uma tarefa, põe uma roupa. Outra tarefa, outra roupa. Para os homens, é uma caixinha de ferramenta. Entendeu? Cada tarefa que você tem, você coloca uma chavinha nova, uma ferramentinha nova, e assim vai. Uma hora, não vai caber mais coisas ali. E você precisa tirar tudo e avaliar aquilo que é realmente necessário, que você precisa fazer. Você pode não gostar de usar algumas roupas, mas você tem que usar. Meia, por exemplo, ou cueca. Mas você tem que usar. Você tem tarefas que você é obrigado a ter, mesmo você gostando ou não. Mas é importante que a gente pega aquilo que é necessário e coloque só o que é necessário dentro do armário. E isso a gente tem que ter critério para fazer não.
para dizer não para algumas coisas. Então, o livro fala assim, ó. O livro tem uma frase que é excelente para nós. Deus espera que digamos não. Tem um barulhão. Deus espera que digamos não a muitas coisas boas, para que possamos ser livres para dizer sim para as mais importantes obras que Ele tem para nós. Então, é importante que a gente procure o quê? Nós temos que viver para a glória de Deus. Lembra do começo do versículo? Vivamos para a glória do Senhor. O ser humano, né? Ele é incapaz de viver para a glória de Deus de maneira plena porque ele é pecador. Não tem como, né? Nós temos um conflito interno. Agora, nós precisamos pensar em como ajudar, né? E ferramentas, né? A Deus a resolver esse conflito. E algumas das perguntas estão intimamente ligadas com o orgulho. Muitas vezes nós dissemos sim para algumas coisas devido ao nosso orgulho. Então, o livro nos convida a fazer uma reflexão. Ele pergunta assim, ó, ao montar a sua agenda, você importa-se demais com o que os outros pensam? Só aceita ou termina uma tarefa de modo perfeito? Acha que só você é capaz de fazer? Ou tem dificuldade para pedir ajuda? Como combater essas manifestações de orgulho? Ou então, como ter poder sobre o tempo, né? E delegar as coisas? Nós precisamos aprender um equilíbrio nisso. É claro que a nossa vida não deve ser voltada, né, somente a se esquivar das nossas tarefas. São coisas que só você deve fazer e Deus espera que você faça. E também, né, a sua vida não pode ser... Obrigado. A sua vida não pode ser super ocupada, né? Lembra do exemplo de Cristo, né? Cristo esteve sempre atarefado, né? Isso não é ruim. Por quê? Porque é impossível a gente amar as pessoas sem investir no nosso tempo. É impossível sem dar trabalho, né? A gente serve ao outro mostrando a glória de Deus. Entender que amar ao próximo exige um gasto de tempo, de talento, de energia, né? É importante para que a gente possa aprender aonde está isso na nossa vida. Porque a expectativa, né, das coisas são depositadas em cima disso. Deixa eu ver. Só para controlar o horário. Tá. Uma outra coisa. Tudo bem. Você saiu daqui, fez a mensagem, achou linda, pediu o esboço da mensagem para estudar melhor e conseguiu montar lá a sua agenda em perfeita harmonia com o que Deus quer. Não sabe que isso é impossível. Mas as coisas, tempestades acontecem. Ou seja, o seu filho, que fazia 30 dias que não ia para a escola, foi numa manhã, bateu a cabeça e voltou para casa. Né? E aí toda a sua manhã que você tinha planejado que você ia fazer um monte de coisa, você não vai fazer mais. Porque as circunstâncias mudaram. O que é esperado de nós, né, para reagir disso? Né? O livro fala em duas coisas. Simplifique, priorize. Ou seja, muitas vezes, né, a gente tem um excesso de trabalho momentâneo, a gente tem uma demanda por cuidados com outra pessoa que ficou doente, desemprego, doença, tudo isso são coisas que podem acontecer com nós e que a gente tem que, né, enfrentar. O livro fala o seguinte: simplifique, pegue lá, você não fez a sua lista de tarefas? Você olha a sua lista lá e fala assim, ó, o que daqui não pode sair? Né? Então, assim, ó, eu preciso ir trabalhar. Não tem como, eu tenho que sair de casa. O carro quebrou, o que eu vou fazer? Tem um plano para isso. A minha família precisa almoçar. Se você vai fazer o almoço, se você vai pedir um marmitex, você tem que tomar uma decisão.
talvez seja uma hora de, num dia da semana lá, pedir alguma coisa, fazer alguma coisa mais simples, mas você cumpriu a tarefa de maneira simplificada e não tem problema, certo? Muitas vezes no trabalho, por exemplo, você precisa entregar coisas, né? Você precisa entregar lá um relatório, fala assim, olha, o que você precisa do relatório está aqui grifado. O gráfico, né? A apresentação em 3D, né? Tudo bonitinho, formatado, esta vez eu não vou poder entregar. Pode ser assim? Comunica. Vamos perguntar para as pessoas, porque muitas vezes a gente faz algo que para nós é valioso, né? A nossa preferência, que a gente conversou no comecinho da mensagem, né? Para nós é valioso, mas para a pessoa que está recebendo, não faz diferença se ela perder aquilo uma vez, ou às vezes nem é tão importante assim, né? A gente tem que ir lá viver também uma coisa que o livro fala, é o seguinte, você está na tempestade, aprenda a viver contente, né? O tempo todo. A definição simples, né, que ele fala sobre contentamento lá no livro. Contentamento é a profunda satisfação na vontade de Deus. Muito bom, né? Muito simples e muito bom. Ou seja, estar ciente de que Deus está no controle o tempo todo, né, de toda a situação, nos faz estar contentes o tempo todo. Contente, gente. Contente é diferente de feliz. E feliz é diferente de triste. Certo? Contente é assim, a situação não está boa, mas eu tenho certeza que meu Deus está no comando, está agindo a meu favor. Eu gostaria de estar nessa situação? Não. Mas eu estou contente em estar nela. Ninguém está falando aqui para a gente virar maluco de rir de tudo. Mas sim ter ajustado na nossa mente, no nosso coração, aquilo que Deus espera de nós. Vamos estar contentes, ou seja, vamos lembrar de quem Deus é e do que Ele está fazendo naquele momento. E importante, de quem Ele nunca deixará de ser. Porque muitas vezes, né, a situação é tão ruim ou tão extrema que parece que a gente perde um pouco daquilo que Deus foi e é e sempre será. O final do trecho, né, eu não vou ler isso aqui, senão eu vou passar do tempo. Não quero passar do tempo. Então, algumas aplicações aqui, tá? Vamos para as aplicações. A primeira aplicação é sobre o descanso. Vamos lá, ó. O que é importante? Lembra da lista de tarefas? O seu descanso tem que estar lá. Você tem que colocar 1 hora para dormir, 1 hora para acordar e, de preferência, se você puder fazer isso, uma rotina diária, é melhor que o seu organismo passe a entender como é que você tem um padrão. Infelizmente, é necessário comer bem e fazer exercício físico, né? A minha esposa está fazendo um curso sobre cuidador de idoso e ela já falou isso para mim, acho que essa semana, umas 10 vezes. Na velhice, nós colhemos o que nós fazemos na nossa juventude. Então, muitas vezes, as consequências de uma má alimentação e de uma falta de exercício, a gente só vai ver quando a gente ficar mais velho. Então, temos que tentar, certo? Eu sei que nós temos um exagero nessa área muitas vezes, né? O mundo prega uma coisa assim, né? Ou é 100% zero carboidrato, ou você vai totalmente para comida natural. Um equilíbrio, né? Cada um acha o seu equilíbrio. Uma coisa importante, se você é ansioso, né? Ore para Deus antes de dormir e depois de orar, todos nós devemos orar, né? Escreva num papel as suas tarefas do dia seguinte. Isso te ajuda a descansar. Você não vai esquecer o que você tem que fazer porque está lá escrito, né? É uma ferramenta simples, é algo que é, né, comum de fazer, mas não é fácil, comum não é fácil de fazer, mas a gente pode fazer e isso acalma nosso coração. E por último, se você conseguiu fazer algumas coisas dessa,
e não consegue ter um sono de qualidade, procure um médico. É estranho, mas hoje existe, né, uma série de exames que você faz que podem te ajudar a entender melhor como é que seu sono funciona e como você pode melhorar o seu descanso. Agora lá, nós falamos sobre a armadilha das telas, né? E aí a gente tem que tomar cuidado. Como que você foge de usar a tela demais? Não usando. Olha que simples e que difícil, né? Então, a proposta aqui, né, é o seguinte: vamos usar com consciência os nossos aparelhos. E para não ficar muito vago, vamos fazer o seguinte: se a semana, que hora que você estiver almoçando, deixe seu celular no não perturbe. Não deixe ele no vibra, porque se vibrar, você vai querer ver. A 1 horinha, 40 minutos que você usa para almoçar, deixa o celular de lado. Faz isso essa semana. Daqui um tempo, tira o celular 1 hora antes de dormir, né? Use esse tempo para fazer outras coisas. Talvez, se você não estiver muito cansado do seu devocional, né? Conversar com a sua família. E mais para frente, talvez você consiga passar um domingo à tarde sem o celular, conversando com as pessoas e tudo mais. Eu não consigo fazer isso hoje, tá? Então, assim, eu não sou exemplo nessa área, tá? Mas nós temos que lembrar que a nossa vida ela é offline, ela não é online, né? As pessoas vão lembrar, vão ter lembranças de nós e nós vamos influenciar as pessoas, né, daquilo que nós fazemos muito mais frente a frente do que pelos aplicativos. E a gente sabe que, assim, eu gosto de ver carro, eu gosto de ver coisa de ferramenta. É pouco útil, na verdade, né? Assim, é uma preferência minha, mas se eu deixar de fazer isso um pouco, não vai mudar nada. Não vou ser mais santo, nem menos santo por causa disso, né? Só estou usando meu tempo de uma maneira às vezes ruim. Certo? Temos que lembrar mais uma coisa. A respeito de dizer não. Se você disse não para alguma coisa, alguma tarefa, provavelmente outra pessoa vai ter que fazer isso. Porque as tarefas são necessárias, seja ela no trabalho, seja ela na sua casa. Então, peça ajuda, né? Comunique. Acho que os homens aqui, principalmente, têm uma certa dificuldade em explicar o que ele precisa fazer, o que precisa ser feito, né? E, importante, tenha a expectativa correta daquilo que você vai receber de volta. Ou seja, muitas vezes, para outra pessoa, fazer algo com excelência é diferente do que fazer algo com excelência para você. Pensa em lavar o carro, né? Eu não gosto de lavar carro, mas a gente que gosta de lavar carro. Para você lavar o carro é uma coisa, para sua esposa é outra, com certeza. Você talvez vai ligar mais para a parte externa, ela vai querer limpar mais dentro. E para os dois é excelente. Agora, se você não ajustar a sua expectativa no que você vai receber, você vai viver uma vida frustrada. E cada vez mais vai achar que só aquilo que você faz é correto. E aí você vai afundando nisso, vai colocando cada vez mais coisa no seu armário, quando é a hora de você tirar e saber que não é a sua tarefa aquilo, ou então não é naquele momento, tá? Pensa um pouquinho nisso. A última dica, ela vem, né, da nossa última parte ali da mensagem. Deixa eu até achar para eu não me perder aqui. Dá licença. Então, a tempestade chegou, certo? Você tem uma coisa que tem que fazer. E essa dica aí, ela é baseada no livro da Elizabeth Elliot. Essa mulher perdeu 2 maridos. Um marido foi assassinado quando ela chegou no Equador para falar sobre Cristo para os indígenas. O segundo marido morreu de câncer. E ela diz o seguinte:
há uma antiga inscrição, ouvi dizer, gravada em uma casa paroquial na Inglaterra, em algum lugar do litoral. A inscrição está em uma língua saxã e diz: faça a próxima coisa. Não conheço uma receita mais simples para a paz, para o alívio da pressão e da ansiedade, do que essa simples palavra de sabedoria tão prática e tão pé no chão. Faça a próxima coisa. Isso me ajudou a ultrapassar mais agonias do que qualquer outra coisa que eu poderia recomendar. Uma mulher que perdeu 2 maridos, que quando perdeu o primeiro marido estava sozinha num país que ela não falava a língua com outras mulheres. Os homens morreram, ficaram só as mulheres. Imagina o que é isso. Então, certamente tem muita sabedoria aí, né? Pessoal, era isso que eu queria falar. Então, vamos procurar usar o nosso tempo da melhor maneira possível. O tempo é o único recurso que ele é finito. Não podemos recuperar tempo, certo? Os 40 minutos que você dedicou aqui a ficar me ouvindo, eles se perderam. Você vai aproveitar algo da mensagem ou não, mas não tem como voltar atrás 40 minutos, certo? Então, o foco, da mensagem que eu queria passar é essa. Vamos usar nosso tempo da melhor maneira possível. Vamos procurar agradar a Deus, glorificar a Deus e buscar as pessoas, e fazer as boas obras para as pessoas, porque no fim é isso que fica, certo? Pensa nas memórias que você tem das pessoas que você ama. Alguma delas está ligada às coisas que essas pessoas deixaram para você? Não. Está muito mais ligado ao que essas pessoas foram para você e o tempo que elas dedicaram e foram capazes de influenciar a sua vida. Então, achar que a gente tem que ter, assim, muita coisa, isso é um engano do nosso coração. Vamos nos dedicar às pessoas, tá? Então, pessoal, a mensagem era essa. Obrigado a todo mundo, obrigado às crianças que ficaram em silêncio, obrigado por quem está nos vendo, Nós vamos seguir nosso culto, vamos fazer até abrir aqui, o planinho que eu fiz,